Bom dia. Dando continuidade a mais uma oitiva da CPI para apurar algumas possíveis irregularidades nas demarcações e nos semáforos do nosso município. Agradecer a presença do Paulo, senhor Paulo, Luciano, Paulinho, no qual deixo aqui meu agradecimento, inclusive parabenizando pelo belo trabalho que vem fazendo junto ao seu departamento na Secretaria de Transporte e Trânsito. Senhor Paulo, a sua função dentro da Secretaria e, juntamente ao objeto da CPI, em relação às fiscalizações, o que pode nos oferecer? Bom dia a todos. Estou na Prefeitura há aproximadamente 3 anos. Entrei concursado como engenheiro civil e estou atualmente como diretor de trânsito. Há aproximadamente 1 ano que eu estou como diretor de trânsito, início março de 2018. A minha função lá no departamento é pegar as demandas, né, dos munícipes, dos vereadores, né, estudar essas demandas, fazerem os projetos juntamente com a nossa equipe de engenharia, né, fazer os estudos necessários para as devidas implantações. E acompanhar os serviços que são feitos também, que são as implantações, para verificar se está sendo feito da maneira correta, conforme foi planejado. Quanto à sinalização, as medições, nós temos o software que a gente faz os projetos. Através do software nós conseguimos saber a quantidade de metro quadrado de tinta que vai em cada sinalização. E também nós temos, além dos projetos novos, né, nós temos projetos anteriores, quando é o caso de uma sinalização da Avenida de São Carlos, por exemplo. Então, nós temos projetos anteriores, que se for só uma repintura, nós sabemos quanto que vai de metragem quadrada ali de tinta nesse serviço. Em relação às faixas, a tinta azul e a esfera, é isso que... Microesfera. A microesfera. Essas microesferas, a necessidade de ser colocada, seria para a luminosidade ou ela tem aderência também que possa estar protegendo os veículos e motociclistas? Olha, eu fiz um levantamento, aqui na cidade de São Carlos nunca foi utilizada essa microesfera, tá, na sinalização viária. Em vista do problema que estava tendo aí do escorregamento, alguns acidentes, nós conversamos ali entre nós ali da engenharia e resolvemos fazer o teste com a microesfera. Por quê? Além dela ter a principal função dela, que é refletiva, lógico, né, que a hora que bate a luz ela reflete, ela também dá uma certa aderência ali, ela torna um pouco mais rugoso o asfalto, vamos falar assim, a pintura. Então, nós fizemos alguns testes, né, e nesses locais que foram feitos os testes, nós não tivemos nenhuma ocorrência de acidente. Então, quer dizer, está funcionando. Ok. Rosalei? Desculpa. O depoente afirmou estar na prefeitura há 3 anos, que passou em um concurso de engenheiro civil e que desde março de 2018 ocupa a função de diretor de trânsito. Que sua função é estudar as demandas da população e dos vereadores, fazer estudos para as devidas implantações e verificar e acompanhar o andamento dos serviços. Que através de um software consegue mensurar a quantidade de tinta utilizada
na pintura das vias públicas. Assim como é possível saber essa quantidade através dos projetos anteriores. O que eu entendi não muda, né? O que é utilizado na avenida para pintar é a mesma, Sim. permanece. Se for só uma repintura, sim. Agora, se tiver alguma sinalização nova, aí nós temos, através do software, quanto a mais vai ter de pintura. Que os valores de repintura são os mesmos. E que se tratar de um projeto novo, é possível mensurar através do software. Aqui na cidade de São Carlos, nunca foi utilizada a microesfera de vidro. E que diante dos reiterados casos de acidentes, a Secretaria Municipal resolveu fazer um teste com o material. Porque, apesar de ter como função primária a reflexão da luz, a microesfera de vidro também dá uma certa aderência, aumentando a rugosidade. E nos pontos em que esse teste foi feito, não se registraram novos acidentes, é isso? Isso. Pois não. Paulo, bom dia. Bom dia. Quero, da mesma forma que o nosso presidente Robertinho Mori Roda o cumprimentou, quero reiterar os cumprimentos do Robertinho e do reconhecimento dessa casa pela pessoa que você é, sempre atento, né, às causas aqui da cidade, sempre procurando nos trazer, de alguma forma, uma satisfação àquilo que lhe é demandado. Eu tenho que fazer isso porque você, no seu momento de férias, por alguns momentos eu acabei, não sabia, né, das férias, você, mesmo de longe, acabou me respondendo. Então, eu tenho profundo respeito pelo comprometimento que você tem com a nossa cidade, com o transporte, com o trânsito da cidade, porque essas coisas que marcam na nossa vida, o respeito, o reconhecimento, o comprometimento. Então, eu quero lhe agradecer aqui publicamente pelo seu comprometimento, no seu momento de lazer, com a sua família, cuidando da gente aqui também, tá? Muito obrigado. Obrigado. Da mesma forma que eu também reconheço e agradeço, né, a atenção que a Ingrid tem conosco, obviamente outros funcionários lá também, mas o contato direto acaba sempre sendo você, né, se você me permite chamar de você, a Ingrid e muitas vezes o Coca também. Então, publicamente, essa sessão está sendo gravada, eu quero lhe agradecer, né, pelo empenho, pela dedicação que tem conosco e com a cidade. Eu quero... são duas perguntas apenas, uma, né, o Robertinho Mori já fez, na verdade, ficou prejudicada, a minha, mas eu acho que não prejudicou o processo nosso aqui, porque o objetivo não é ficar também fazendo um toró de pergunta, né, mas eu vou tentar aqui manter duas perguntas, vou tentar elaborar uma outra aqui durante a minha fala, tá? Aliás, já o faço de cara. Eu perguntei ao depoente anterior, ao senhor Lawande, sobre uma nota fiscal que entregaram alguns produtos lá na garagem municipal. Né, ele não tinha conhecimento, pelo menos é o que ele deixou relatado para a gente, que pode ser que entregaram errado, porque ele não fornece tinta para a Prefeitura Municipal de São Carlos. Algum funcionário, alguém lá chegou a comunicar à Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito sobre o recebimento desse material lá na garagem? Olha, eu não tive conhecimento dessa situação também. Posso levantar e responder depois para vocês por escrito no processo. Entendi. Tá, e a outra pergunta
é você que acompanha essa turma que faz a pintura na rua, tanto da prefeitura, que nós temos uma equipe pequena lá, né? Nós fomos lá fazer uma vistoria, Paulo, e nós verificamos que tem algumas máquinas, aqueles compressores. Inclusive, eu estou muito feliz que eu recebi informação também que já foi encaminhado para manutenção, né? Foi feito algumas cotações, algumas coisas nesse sentido para poder arrumar aqueles equipamentos, aparentemente bem conservado, mas que era de uma equipe da prefeitura que acabou, na verdade, com esse contrato do Lauan, ficando meio que sobressalente, ociosa lá na garagem. Fazem outros trabalhos, mas a pintura acabou ficando no segundo plano. E nós tivemos lá, o dia que nós visitamos, a informação de ser uma coisa habitual, embora o Lauan tenha negado, né, de utilizar os gabaritos da prefeitura para a manutenção nas ruas também, né? E ele falou, olha, pode ser que a gente tenha utilizado tal, mas segundo informações que nós colhemos lá no dia, numa diligência que foi feita por essa CPI, por essa comissão, né, inclusive na presença do vereador Leandro Guerreiro, do vereador Malabim, que não está nesse momento aqui conosco, mas foi afirmado lá para nós que existe uma habitualidade. Isso procede? É esporádico ou essa habitualidade não existe? Bom, primeiramente, referente à equipe nossa de sinalização interna da prefeitura, estamos, desde dos diretores antigos, a gente está tentando fortalecer mais essa equipe. Então, nós estamos atendendo algumas demandas que eles estão pedindo para nós de material, de equipamentos, tanto o Alfaro, o Fernando, que foram antigos diretores, e agora eu, que estou como diretor, a gente está melhorando a situação de trabalho deles, que a gente pegou do jeito que estava, tá? E estamos, sim, planejando, fizemos até orçamento para reativar os equipamentos, né, para facilitar o serviço de pintura deles, vai ser bem melhor. E referente ao empréstimos dos gabaritos nossos, que seria gabarito para deficientes ou para idosos, para inscritos na rua, pode ter acontecido, sim, alguma vez da empresa terceirizada, que, como ele falou para vocês, eles não prestam só serviço para nós, prestam para outras empresas. Então, do gabarito deles, talvez não está aqui na cidade, a gente precisa fazer uma demanda urgente, por causa de uma entrega de uma escola, algum serviço, algum instrumento da prefeitura, e eles têm emprestado o gabarito nosso. Pode ter acontecido, sim. Eu não me recordo situações, mas pode ter acontecido. E eles limpam certinho, entregam certinho. Ô Paulo, eu falei de duas perguntas, mas eu fiz uma aqui agora, mas eu acho que ela acabou ficando meio que despercebido. Mas eu até vou fazer ela de uma forma inversa, tá? Em decorrência da resposta que você deu ao Robertinho. Robertinho. Em relação à medição, uma vez que a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, ela faz o projeto, é possível que essa medição seja realizada com o próprio projeto, então, através do software, através dos computadores, não precisa ir lá no campo para passar a trena e ver quanto que mede. Sim, através do software nosso, através dos projetos anteriores que nós temos, não é necessário ir lá e ficar medindo a quantidade de metro quadrado de tinta que foi utilizada, certo? Mas o que nós fazemos é ir no local e conferir se eles estão realmente executando o que está no projeto. Sim. Já aconteceu, muitas vezes, a gente pegar alguns erros e eles terem que corrigir. Isso sim, isso é feito. Ou eu ou outro engenheiro da secretaria vai e confere o serviço que está sendo executado. Perfeito. Presidente relator Dimitri, eu me dou por satisfeito aqui com as duas questões apontadas, com as respostas trazidas aí pelo Paulo, e mais uma vez agradeço a oportunidade e a presteza que você teve conosco aqui mais uma vez. Obrigado. Obrigado. Que não teve conhecimento da entrega de material de tinta na garagem da prefeitura, que pode verificar internamente tal fato e responder por escrito sobre esse assunto. Que existe uma equipe interna da prefeitura
para sinalização de trânsito, que pretende fortalecer essa equipe, atendendo demandas e melhorando a situação de trabalho destes funcionários, que inclusive já realizou orçamentos para reativar equipamentos, que pode ter acontecido da empresa terceirizada ter utilizado o gabarito da prefeitura para prestar o serviço em alguma emergência, como a entrega de uma escola, por exemplo, que não tem certeza, mas que isso pode ter acontecido. Mas que a empresa limpa e devolve o gabarito e o material público sem nenhum problema. Que através do software e de projetos anteriores, não é necessário ir ao local como parou aí? Que em relação ao software, que através de software e de projetos anteriores, não é necessário ir ao local e medir as quantidades de tintas utilizadas, mas que mesmo assim, o próprio depoente ou outro engenheiro da secretaria vai ao local para verificar se a empresa está executando o serviço corretamente. E que já aconteceu de ser necessário corrigir os trabalhos executados pela empresa. Presidente, só uma questão de ordem, até porque nós chegamos a deliberar na oitiva passada, na sessão passada, a necessidade da gente convocar o Hamilton e o Paulo. E pelo que eu estou percebendo na fala, talvez eu tenha até interpretado erroneamente, mas eu vou fazer essa pergunta para o Paulo, até porque, de repente, fica uma coisa até redundante convocar o Hamilton, se ele tem a mesma função do Paulo, não teria necessidade. Então, o Hamilton é engenheiro lá também, ele faz a mesma atividade que você ou não? O Hamilton é engenheiro também da secretaria e ele é praticamente o meu braço direito para estar ajudando nessas conferências do trabalho que são executados. Então, se é isso, não sei, como uma sugestão, até para a gente poder dar celeridade na nossa CPI, né, eu não sei o que mais ele poderia contribuir diante das perguntas que nós temos para o Paulo. Lógico que ela vai desenrolando, coisa e tal, né, a gente vai buscando outras informações, mas, a princípio, eu queria sugerir a supressão da oitiva do Hamilton, até porque seriam as mesmas informações aqui trazidas. Eu acho que não tem necessidade. Faço a sugestão aos colegas. Dimitri? Claro, se posteriormente, né, no decorrer da CPI, entender se haver essa necessidade, sem nenhum prejuízo, poderemos convocá-lo futuramente. Eu me dou por satisfeito, viu? Acatado, então, não há necessidade. Até mesmo foram convocados porque foram citados, né? Mas uma vez que contempla a necessidade aqui, eu acho que seria sem problema nenhum, tá bom? Claro, vamos registrar isso na ata, então, que... Assim, reiterando, né, o que o Dimitri falou, lógico que no desenrolar, sem prejuízo da gente ouvir oportunamente, mas é que eu vi a quantidade de material que chegou já das secretarias, e eu acho que a gente poderia nos debruçar um pouquinho agora
de analisar esses documentos para poder fazer um contraponto no que nós já colhemos de depoimento. Né? Nós temos contratos, temos informações extremamente importantes para a gente poder analisar. Então, acho que a próxima, né, não antecipando aqui as deliberações, mas acho que a nossa próxima reunião poderia ser de análise documental para poder dar celeridade nesse processo. Afirmou que o Hamilton é engenheiro da secretaria e é seu braço direito para verificar todos os trabalhos executados. Pois não. Paulo, saindo do assunto da sinalização horizontal, mas ainda mantendo no objeto da CPI, né, numa outra CPI que fizemos, né, que tratava da intervenção da Prefeitura na empresa Suzantur, foi levantado que dentro da Secretaria havia o entendimento de que os semáforos, né, e eu pergunto porque os semáforos também fazem parte do objeto da CPI, que os semáforos utilizados, que eles não seguiam todas as normas, né, que não seguiam o padrão exigido pela lei. É esse o seu entendimento? Você vê algum problema, né, com os semáforos que estão sendo recentemente instalados na cidade? Olha, os semáforos tipo totem que vocês estão se referindo, no meu ponto de vista, ele traz mais segurança para os usuários, tanto para os motoristas quanto para os pedestres, que através deles você consegue perceber, né, que através do tempo, do relógio de tempo, que está próximo ao fechamento do semáforo, então você diminui a marcha do seu veículo, né, e também o pedestre sabe a hora correta de estar passando no cruzamento semaforizado. Que os semáforos tipo totem oferecem mais segurança aos usuários, tanto motoristas quanto pedestres, porque através do seu relógio, é possível perceber o fechamento do sinal. E com isso, o motorista pode diminuir a marcha do seu veículo. E o pedestre pode saber quando deve atravessar a rua. Inclusive, teve um estudo recentemente divulgado pela USP que fala que nós, São Carlos, somos, nos últimos 3 anos, a cidade mais segura e a gente entende, né, que é em vista dessas mudanças que estão sendo feitas na cidade. Então, isso comprova, né, que está sendo feito um serviço que está ajudando na prevenção de acidentes aqui. Inclusive, em um estudo da Universidade de São Paulo, a cidade de São Carlos é a mais segura no trânsito para cidades do mesmo porte? Do mesmo porte, isso. Levando ou considerando cidades do mesmo porte, nos últimos 3 anos. E isso mostra que as medidas adotadas têm surtido efeito positivo. Senhor Paulo, os semáforos retirados, os que estavam funcionando, existe algum estudo de ser levado eles para bairros onde... Sim, os semáforos antigos, que é os braços estendidos, eles estão sendo reaproveitados em bairros, em periferias da cidade. Ok. Os semáforos antigos, de braço estendido, estão sendo reaproveitados em bairros da periferia da cidade.
Puxa vida, o Dimitri foi falar de semáforo, me veio uma pergunta aqui. Na verdade é que nós ficamos tão atentos à questão da pintura viária, né, que acabei, na verdade, não dando atenção para o semáforo. Mas tem uma pergunta só, Paulo, sem prejuízo de oportunamente a gente voltar a esse assunto, mas uma coisa que a gente fez duras críticas aqui na casa, e acho que foi também uma das motivações para a gente incluir o semáforo nessa CPI, é a questão da demora para fazer a ligação desses semáforos. Eles ficaram muito tempo desligados. E a informação que nós tivemos aqui, antecipando inclusive, mas sem prejudicar a sua resposta, é que nós tínhamos um problema de conversação entre os softwares para poder manter a questão da zona verde, uma coisa assim, né? Sincronização. Onda verde. Eu falei zona verde? Acho que é por causa da zona azul, área azul, né? Onda verde, desculpa. Então, eu gostaria que se você tiver essa informação, é claro, dá uma explanação para a gente do que de fato aconteceu com esse fato aí. Tá ok. Quanto à compra do semáforo, dos totens, né, na licitação, foi colocado apenas os totens, né, na licitação. Pelo menos eu não cuido, não foi eu que fiz a licitação, termo de referência, mas pelo que eu fiquei sabendo, né. Só que para o semáforo funcionar, não é só o totem, existem os controladores, que é o que dá o controle dos semáforos, que é o que faz o sincronismo para poder ter a onda verde. E esses controladores não foram adquiridos junto com os totens. Então, por isso que teve esse atraso aí da instalação dos semáforos aí. Os controladores atuais, eles estão em perfeita sintonia com os controladores anteriores. A nossa equipe, nós temos uma equipe que só cuida de manutenção semafórica. Eles estão, inclusive, fazendo até hora extra, porque para pegar os horários de picos, após as 18 horas em diante, antes no horário da manhã, eles estão entrando mais cedo, para poder fazer os estudos e tentar acertar o sincronismo. Hoje, ainda nós não conseguimos afinar totalmente todos os cruzamentos. Entendi. Estamos com essa demanda ainda. Perfeito. Obrigado, Paulo. A compra dos semáforos tipo totem, na licitação, não incluiu os controladores necessários para que se programe a sincronização e a onda verde. Esses controladores não foram comprados junto. Mas hoje já tem esses controladores, né? Posteriormente foram adquiridos. Sim, na verdade, a gente aproveitou alguns controladores, né, colocando... através do controlador você consegue colocar vários focos semafóricos. Então, a gente aproveitou alguns e precisou adquirir alguns. Que alguns controladores foram reaproveitados e outros foram adquiridos. Que existe uma equipe da Prefeitura Municipal que faz esse trabalho e faz estudos, inclusive nos horários de pico, vamos trocar. Faz estudos, inclusive nos horários de pico, para acertar a sincronia dos semáforos. Que, embora muitos pontos já tenham sido sincronizados, ainda existem outros locais em que esse trabalho precisa ser feito. Senhor Paulo, o objeto da CPI, é óbvio que 80% foi por conta das faixas
as reclamações de acidentes e no entendimento da população, meu entendimento também, o uso abusivo do dinheiro público em relação a deixar mais bonito algo que pudesse estar utilizando o recurso que está sendo feito aqui no centro da cidade, aquilo que buscaria realmente segurança em todos os bairros. E o outro são o amarelo intermitente, que foi aprovado aqui por esta casa, creio que por unanimidade, e foi derrubado o veto também, para que a gente possa ter em nosso município, exemplo de muitos municípios, para a segurança de motociclistas e os veículos também, que são parados a partir das 11 horas e nas madrugadas em nosso município, alvo para os delinquentes e bandidos. É discutido algo para que a gente tenha esse amarelo intermitente em nosso município? Sim, foi feita uma consulta, né, ao PGM, né, ao jurídico da prefeitura, né, porque a prefeitura não pode legislar sobre o trânsito, né, que é um assunto federal. Então, foi feita uma consulta para eles, e eles entenderam que realmente que era um pleito federal e não nosso municipal. Mas, como foi aprovado aqui na Câmara, nós estamos, sim, estudando, né, alguns pontos, né, de periferia, alguns pontos mais afastados, né, que dá para a gente fazer essa demanda de amarelo piscante, sim, para garantir a segurança para os motoristas, né, e para a população em geral. Vocês têm conhecimento que não é só na periferia, no centro da cidade, principalmente com essa quantidade de pessoas abordando, não somente durante o dia, vendendo produtos ou pedindo dinheiro durante a noite. Vocês têm conhecimento, obviamente, das infrações que houveram, as infrações dos assaltos que estiveram e roubos na Avenida Getúlio Vargas e na Avenida? Sim, nós estamos buscando estudo junto com a Polícia Militar, tá, sobre esses casos, aí, os pontos que estão acontecendo, esses imprevistos aí, nesses incidentes, e nós estamos fazendo os estudos, né, para verificar as vias, os cruzamentos que a gente consegue deixar piscantes, porque, infelizmente, o motorista, o exemplo, na Avenida São Carlos aqui, o motorista que está na Avenida de São Carlos acha que a Avenida de São Carlos, quando o amarelo está piscante, em dia de chuva, que acontece um problema no semáforo, ele acha que a avenida é preferencial. Então, quem vem da Carlos Botelho não consegue atravessar, entendeu? Então, essa é a nossa preocupação nessas vias de grande fluxo. Tá, não entrando no mérito, mas a avenida é preferencial. Né? Quando ela tem o amarelo piscante, é óbvio que é utilizado as preferenciais. O que precisa é uma educação, é uma informação para toda a população, que está sendo mudado, até mesmo para a segurança do município. Sim, nós temos que providenciar essa disciplina no trânsito aqui em São Carlos, isso, com folders, com campanhas, antes de fazer a implantação nesses cruzamentos perigosos. Fico feliz que estão estudando, viu? Pois não. Foi feita uma consulta ao jurídico da Prefeitura e a Procuradoria-Geral entendeu que o município não poderia legislar sobre o assunto, por se tratar de uma matéria federal. Mas há, sim, estudos para implantar o amarelo piscante. Federal, de competência... Âmbito federal. De âmbito federal. Mas há, sim, estudos para implantar o amarelo piscante, para aumentar a segurança dos motoristas. Que sua secretaria busca estudos junto
a Polícia Militar para mapear os pontos em que ocorrem um maior número de problemas. Que existe uma preocupação nas vias de grande fluxo, como, por exemplo, o cruzamento da Avenida São Carlos com a Rua Carlos Botelho, ponto. Que é necessário providenciar disciplina no trânsito através de panfletos e outras ações educativas antes de implementar tal medida. Uma contradição da Secretaria em relação à sinalização. É de direito e poder da União em relação à sinalização também do solo, as faixas. Eu gostaria de saber se a Secretaria também fez essa consulta ao jurídico em pintar de azul. Então, em pintar de azul. Eu não quero entrar no mérito mais uma vez, mas o objeto da CPI é justamente por conta dessas contradições do senhor secretário Coca. Eu não sei te responder, não tenho conhecimento, né, como falei, a partir de 2018 que eu estou como diretor, né, então anteriormente já havia sendo pintadas essas faixas azuis, então eu não tenho conhecimento se foi feita essa consulta. Ok. Afirmou o depoente não ter conhecimento sobre eventual consulta à Procuradoria-Geral do Município sobre a utilização, sobre a pintura das faixas de pedestre na cor azul, que antes de 2018, quando assumiu a função de diretor de trânsito, as faixas de pedestre já eram pintadas na cor azul no município. Alguma pergunta, Demetri? Não. Alguma pergunta, Roselei? Senhor Paulo, agradecer a disponibilidade e que vem cooperar aqui com esse objeto da CPI. Agradecer a sua presença. Eu também me dou por satisfeito. Tá bom? E fica à vontade se tem alguma coisa a acrescentar, viu? Só tenho a Alguma observação? Que a nossa secretaria está à disposição, tanto da população, dos munícipes, né, e dos vereadores aqui, que representam a população, para atender as demandas relacionadas ao trânsito, que é a minha parte que eu cuido na secretaria. Obrigado. Esclareceu finalmente que sua secretaria está à disposição dos munícipes e dos vereadores nas questões relacionadas ao trânsito, que é a sua atribuição. Não tendo nada mais sua colocação, eu dou por encerrado a presente CPI. Muito obrigado. Só um minutinho. Então tá bom, pode. Por favor, em relação à colocação do Roselei, é isso? Isso.
Pois não. Que conste na ata que foi deliberado o cancelamento da convocação, melhor dizendo, a suspensão temporária, foi deliberada pela suspensão temporária da convocação do engenheiro Hamilton, senhor Hamilton Abundância, para depor nesta CPI, tendo em vista que exerce as mesmas funções do depoente atual. Não havendo prejuízo para futuras convocações, caso a CPI entenda necessário. Só isso, senhor presidente. Ok. Muito obrigado a todos. Pois não. Nós estamos tendo que deliberar também na próxima quarta-feira, às 9 horas, para a gente analisar os documentos. Pois não. Fica deliberado, então, na próxima quarta-feira, dia 10, é isso? Dia 10, que a gente possa estar às 9h30 da manhã, pode ser? Às 9h30, que a gente possa estar analisando todos os documentos na sala de reuniões. Muito obrigado.